Estamos apresentando a história da cultura e do continente africano a partir da obra de Alberto da Costa e Silva, produzida para jovens estudantes, pré-adolescentes e adolescentes, com o título A África Explicada aos Meus Filhos. Então, ele simula um diálogo entre ele e alguns jovens adolescentes que lhe fizeram perguntas acerca do continente africano. Então, novamente, eu volto a apresentar essa obra, A África Explicada aos Meus Filhos, do Alberto da Costa e Silva. É um livro publicado pela editora Agir, do ano de 2009. E eu aconselho aos professores e professoras que, ao falar de África, indiquem essa referência, uma linguagem acessível a essa faixa etária, mas também eu sugiro e aconselho os professores e as pessoas que têm mais interesse pela África mais profunda, essa obra do Alberto da Costa e Silva, A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses. Então, são 810 páginas de informações sobre a África na antiguidade, até o medievo. Então, nós temos essa obra produzida pela editora Nova Fronteira, é de 2000, aliás, de 1996, a sua segunda edição. Eu, basicamente, quando trabalho com história da África, no período mais remoto, na antiguidade africana, a gente utiliza muito essa obra densa, de suma importância para quem quer desvendar uma África anterior aos colonizadores. Nós publicamos, no nosso último encontro, Alberto da Costa e Silva explicando sobre Gana, que era conhecido como o país do ouro. Continuemos então sobre o ouro de Gana. Os entrevistadores jovens perguntaram a Alberto: eles, em Gana, sabiam fundir outros metais além do ouro? Responde Alberto da Costa e Silva: claro, de ligas de cobre como o bronze e o latão, os seus escultores fizeram peças de grande tamanho, criaram obras de arte que figuram entre as mais belas já saídas das mãos dos homens. E isso desde possivelmente o século XI. Em Ifé e em Egbo, Urkuvu, e desde o século XV no reino de Benin. Até hoje, se fundem placas de bronze e esculturas no reino do Benin, que fica na Nigéria, e não deve ser confundido com a atual República do Benin. Em várias regiões da África, fabricam-se requintadas joias de ouro e prata, entre os quais merecem destaque as produzidas pelos povos Achantes. Aí um jovem entrevistador pergunta: então,
por volta de 1500, a África conhecia técnicas semelhantes às dos europeus? Alberto responde: só em alguns setores. A África do Sul, a África ao sul do Saara, ignorava as engrenagens que nos moinhos substituíam, multiplicando as forças humanas, e foram responsáveis, a partir do século IX, por uma verdadeira revolução na vida econômica europeia. Desconhecia, para dar um outro exemplo, a roldana que permitia até mesmo a um menino, magricela, tirar água de um poço. E não sabia da engrenagem das roldanas, porque não inventara a roda, nem a receberam de outros povos. Nenhum tipo de carro rodava a África subsaariana. Em algumas poucas regiões, havia asnos e bois de carga, mas na maior parte do continente, o que não descia ou subia os rios em canoas era levado na cabeça das mulheres. Tampouco existiam na África, ao sul do Saara, instrumentos corriqueiros como o serrote, a plaina, o torno, o parafuso. Fecha aspas. Então, aqui, Alberto da Costa e Silva está dizendo das ausências que existiam nas técnicas em algumas regiões de África. Nem tudo era ouro, mas nem tudo também era ausência de tecnologias. Então, Alberto da Costa e Silva está mostrando aqui a diversidade no continente africano. Aí uma outra pergunta. Mas tudo isso não era conhecido na África, ao norte do Saara, no Egito e ao redor do Mediterrâneo? Era, diz Alberto. O mar Mediterrâneo fez desde o início da história que conhecemos uma região de imenso comércio, de internas trocas de bens, experiências, invenções e ideias. Estava ligado pelos navios e pelas caravanas ao resto da Europa e à Ásia. Recebia novidades tanto das ilhas britânicas quanto da China. O que se inventara numa terra distante não demorava a chegar ali. Então, Alberto está mostrando que no norte da África, no Maghreb, como nós conhecemos, na região próxima ao Mediterrâneo, havia já muitas outras tecnologias que não havia na África abaixo do Saara. Ele nos mostra também que a navegação era um dos meios de transportes mais comum no norte da África, que a África, através dos seus rios e dos mares, tinha contato com a Europa e também com a Ásia. Então, a África nunca foi um continente isolado. E aí, o jovem faz uma outra pergunta. Se a África, banhada pelo Mediterrâneo, conheceu todas essas coisas, por que elas não atravessaram o deserto? Talvez, responde Alberto da Costa e Silva, como já disse na nossa primeira conversa, porque as caravanas fossem poucas e não chegassem a aproximar permanentemente das duas margens do deserto. De cada uma das cidades do norte da África que comerciavam com o outro lado do Saara. E estas, em cada momento histórico, não somavam uma dezena. Saíam apenas uma ou duas cáfilas por ano. E havia anos em que não saíam nenhuma.
Então, o que Alberto está dizendo aqui, que houve um momento que havia dificuldades para os africanos do norte atravessarem o Saara e comunicarem-se com os africanos da África subsaariana. Mas, posteriormente, as caravanas atravessavam o Saara e constituíam rotas, vamos dizer assim, de navegação na areia. Então, fazendo assim uma simulação, havia o oceano de águas, o Atlântico, o Pacífico, o Mar Mediterrâneo, e havia também o oceano de areias, os desertos, que os africanos passaram a dominar, passaram a conhecer e passaram a navegar nesse oceano de areia através das suas caravanas. Então, Alberto da Costa e Silva está mostrando que existia história e vida na África antes mesmo, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus e mesmo antes da chegada dos árabes. Isso desmistifica um pouco aquela visão protagonizada por Hegel de que em África não havia história. Isso era uma visão preconceituosa, atrasada, uma visão a partir dos europeus, no sentido de dizer que os africanos eram atrasados. Mas as pesquisas e os próprios relatos dos cronistas, como estes que nós estamos vendo, sobretudo os árabes, apresentam-nos uma outra África. Uma África que durante muito tempo permaneceu na invisibilidade dos ocidentais. Não que a África não existisse, é que os europeus, os colonizadores, não enxergavam esta outra África devido aos seus preconceitos, devido às suas ideias pré-concebidas. E uma das nossas funções de historiadores de África e da diáspora, e agora através desse canal, é justamente dar visibilidade a essas africanidades existentes, tanto no continente africano quanto nas diásporas. Africanidades conectadas, um outro olhar sobre Áfricas e diásporas.